Olá, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez à segunda parte do nosso estudo sobre o Catecismo de Heidelberg, a nona ou o nono estudo do Catecismo, a 26ª pergunta. Hoje nesse vídeo, vamos à segunda parte da resposta da 26ª pergunta. Primeiro, uma revisão. A pergunta nos questiona a respeito de Deus Pai. Ela diz o seguinte: em que você crê quando diz crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E a primeira parte da resposta, lembrem-se, ela estabelece a identidade de Deus Pai na sua relação com o Filho, com o universo e com a Igreja. Então ela diz: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai por causa de seu Filho, Cristo. Esse é Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus de amor, de comunhão, que tem sua autoridade acima de todos os outros e todas as outras coisas, e que é exaltado por nós, pela sua criação e pelo Filho Jesus. Ele é também o Criador, sustentador e governador de todas as coisas, e ainda é Ele quem nos escolhe, quem nos redime e quem nos adota como seus filhos. A segunda parte da pergunta, então, ou da resposta, perdão, ela vem a nos convidar a agir de acordo com o que agora sabemos a respeito de Deus Pai. E ela diz o seguinte: nele eu confio, de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar, nesta vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Como você já percebeu, nós vamos dividir essa segunda parte da resposta ainda em duas outras partes. Uma que diz respeito, a primeira dizendo respeito às nossas atitudes diante de quem Deus Pai é, ou à nossa atitude. E a segunda que diz respeito à motivação para que hajamos assim. Então, a respeito da nossa atitude, podemos concluir que somos, diante de quem Deus é, convidados à confiança. A confiança, em primeiro lugar, na providência desse Deus. A resposta nos diz: eu confio que Ele dará tudo o que for necessário para o meu corpo e a minha alma. E aí nós vemos alguns textos. Por exemplo, Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ainda, Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E ainda João 5:17. Quando Jesus, ao curar um homem no sábado, é questionado por que faz isso, uma vez que curar ou fazer qualquer outra coisa no sábado é pecado diante da lei. E Jesus então diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A pergunta que fazemos é: por que podemos confiar na providência de Deus? Por que é que podemos confiar que Ele nos dará todas as coisas que nosso corpo e alma precisar? A resposta é simples: porque, como nós já estudamos, Ele nos criou, Ele nos sustenta e Ele governa sobre todas as coisas. É por isso que o sábado é instituído, ou é em cima dessa pressuposição que o sábado é instituído, em cima dessa verdade. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo 20, Deus fez o mundo em 6 dias. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E Jesus também diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Meus irmãos, por que é que podemos confiar que Deus providenciará a nós tudo aquilo que precisamos, corpo e alma? Porque Deus Pai é o Criador dos céus e da terra. Porque Ele, em nos criando, também sustenta-nos e governa sobre todas as coisas criadas.
Porque Deus Pai tem poder para nos sustentar. É por isso que nós confiamos no seu sustento, na sua providência, no seu amor para conosco. Por causa de quem Ele é, nós podemos e somos convidados a confiar na sua providência, a confiar que Ele nos dará tudo o que precisamos para viver corpo e alma. Mas ainda, olhamos para os Salmos, e o Salmo 127, versículo 2 diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmo 128, versículos 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ainda o Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A resposta do catecismo nos convida a confiar no Deus de toda providência, Ele que é o Criador, sustentador e governador de todas as coisas, Ele que nos ama e quer ter comunhão conosco, Ele que tem autoridade, é exaltado, Ele que nos escolheu, nos redimiu, nos adotou, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, porque Ele nos sustenta em toda a sua providência. Mas, em segundo lugar, nós não só somos convidados a confiar na providência de Deus, como também somos convidados a confiar na sua salvação. O texto diz que nós confiamos que Ele, Deus, transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Nós precisamos aprender a confiar na salvação que vem de Deus. Alguns textos bíblicos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E um texto do Antigo Testamento, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, nós não somos convidados apenas a confiar em Deus, na sua providência, mas também somos convidados a confiar em Deus e na sua salvação. Ele faz com que todas as coisas cooperem, ou Ele age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados por Ele de acordo com o seu propósito. Se você continua lendo o texto de Romanos 8, você vai descobrir que o propósito de Deus é que sejamos a imagem, ou semelhantes à imagem de Cristo Jesus. Então, todas as coisas cooperam para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Todas as coisas cooperam para que a salvação de Deus, a obra de Deus em nossas vidas, de maneira pessoal e redentora, se complete. É por isso que somos convidados a confiar em Deus, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Mas não só cuida, mas nós sabemos que Ele age em nós e através de nós para cumprir os seus propósitos. Nós sabemos que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Nós sabemos que o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que age de maneira pessoal e poderosa em nosso favor, vive e se levantará sobre a terra. Nós somos convidados a confiar em Deus Pai, não só como aquele que sustenta nossas vidas, mas como aquele que também nos salva e usa todas as coisas para que em todas as coisas nós nos tornemos mais, ou nós nos aproximemos cada vez mais dos seus propósitos para nós. E então, diante de tudo isso, nós precisamos agora nos questionar a respeito da motivação dessa confiança. Nós acreditamos em Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus de amor, um Deus de comunhão, de autoridade e exaltação. Nós confiamos no Deus que criou todo o universo, que sustenta todo o universo, que governa sobre todo o universo. Nós confiamos no Deus que elegeu a sua igreja, que redimiu, resgatou, comprou a sua igreja com alto preço e ainda a adotou como sua filha, ou como seus filhos,
aqueles que pertencem a essa igreja, nós confiamos nesse Deus, confiamos na sua providência, confiamos na sua salvação, e a questão é por que nós confiamos. E o texto diz, o texto da confissão de Heidelberg nos diz que nós confiamos, porque tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Eu queria te convidar a olhar alguns textos ainda. Primeiro Jó, capítulo de número 38, dos versículos 4 a 9. O contexto desse texto, os questionamentos de Jó a respeito da sua situação, os questionamentos dos amigos de Jó, ou as ponderações a respeito da situação de Jó por parte de seus amigos. Então, no capítulo 38, em meio a tantos questionamentos e a tantas opiniões, o próprio Deus se manifesta num maravilhoso texto de sabedoria. E então, nos versículos de 4 a 9, Deus se dirige a Jó e pergunta a ele algumas questões. Perceba, onde estavas tu quando eu, o Deus Pai Criador de todas as coisas, lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento, quem lhes pôs ou lhe pôs as medidas, se é que o sabes, as medidas aos fundamentos da terra? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? A questão é que Deus, diante de todo o sofrimento de Jó, o coloca em seu devido lugar, perguntando: Jó, quem tem poder? Jó, quem domina sobre todas as coisas? Jó, quem criou todas as coisas? Quem sustenta todas as coisas? Quem governa todas as coisas? Jó, quem é o soberano Senhor da sua vida e de todas as coisas? Jó, quem é? Quem é que criou? Quem é que pôs termo? Quem é que formou? E a resposta é sempre Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Por que é que nós confiamos em Deus Pai Todo-Poderoso, que pode nos sustentar e salvar? Porque Ele criou todas as coisas, Ele tem poder para nos cuidar. Um outro texto, ou dois outros textos, dizem: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Pergunte, e a resposta é ninguém, ninguém, ninguém. E Apocalipse capítulo 1, versículo número 8, diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que é que nós confiamos em Deus? Porque Ele tem poder para cuidar e salvar. Deus pode cuidar e salvar da sua vida, ou a sua vida. Mas mais do que isso, por que é que nós confiamos em Deus? Qual é a motivação com a qual nós confiamos em Deus? Jeremias 31:9 diz: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei a ribeiros das águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou Pai para Israel. E ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 11, quando Jesus está ensinando a respeito da oração, ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Porque Deus não só pode cuidar e salvar das nossas vidas ou as nossas vidas, como também Ele quer, como Pai, como bom Pai que está nos céus, cuidar-nos e salvar-nos. E eu queria terminar com essa afirmação. Deus não só tem poder para cuidar de você, Ele não só tem poder para salvar a sua vida, a sua família, Ele quer, é da vontade de Deus que nós sejamos cuidados e salvos, é da vontade de Deus que nós estejamos num relacionamento de amor, de comunhão, onde nós reconhecemos a autoridade do Pai, onde nós glorificamos a Ele com as nossas vidas. Deus deseja que nós vivamos assim. E nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, que cuide de nós, que salve a cada um de nós, porque Ele pode.
E Ele quer, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Porque o Senhor pode e quer nos cuidar e nos salvar. Toma as nossas vidas, nós confiamos a Ti, tudo que temos e somos, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.